Pessoal, nós estamos aqui numa experiência em que somos chamados a realizar no limite da nossa força para além dela. Por isso que no livro Coragem, Autores Diversos, vai ser dito no capítulo 22 que à medida que a gente vai conseguindo fazer a suportação que as experiências nos pedem, nós vamos ao mesmo tempo adentrando uma região vibracional em que estaremos recebendo as nossas mais belas lições e mais altas. Visto que, quando a gente considera, por exemplo, a questão da educação, inclusive, como Kardec traz, antes da instrução, eduquemos. Porque, na verdade, alguém que está educando está levando uma instrução. Mas nem todo aquele que leva a instrução educa. Então, na atitude de educar, nós estamos instruindo, que é o que é pedido para nós enquanto espíritas, nos amarmos e nos instruirmos. E, nesse sentido, à medida que a gente vai se tornando digno de receber uma revelação mais alta, ela vai acontecendo na nossa direção. E se a gente fizer um comparativo, por exemplo, de quando Moisés ele trouxe os mandamentos, nós temos aí mandamentos, ou seja, algo que precisava ali ser imposto por causa ainda do estágio evolutivo daquele populacho que recebeu os 10 mandamentos, e nenhuma das colocações ali feitas nesses 10 mandamentos está o verbo amar. A gente tem aí o mais próximo, honrar pai e mãe, mas amar não encontramos. Mas com Jesus isso já muda radicalmente, de forma diametralmente oposta, porque ele vai trazer não só amar o amigo como a mim mesmo, mas amar o inimigo como ele nos ama. Mas nesse sentido, vai acontecer que quando Jesus vem ter conosco, ele nos dá ensinamentos, não mais mandamentos. Então existe aí uma evolução da minha vibração, daquilo que eu dignifico, e por isso aquilo que eu acesso. E mesmo quando a gente fala, por exemplo, daquilo que foi revelado por Jesus, existe uma gradação daquilo que ele falava de acordo com o populacho que estivesse ouvindo. Mas, mesmo se ele estivesse no meio ali daquele populacho e falasse uma parábola, alguém ali no meio com uma vibração que conseguisse dignificar o que ele estava revelando, aprendia, abstraía o que não estava sendo dito aos outros. Porque acaba que isso é porta dentro da alma. Quando a gente considera, por exemplo, a questão do despertamento nosso para as diferentes formas de vida que existem no planeta, se nós considerarmos, por exemplo, que existiu tempos na nossa humanidade em que a gente acreditava que a Terra estava no centro do universo e que o ser humano estava na posição mais alta na Terra, ou seja, a gente achava que o terráqueo estava no centro do universo. Depois é que foram vindo esclarecimentos de que o nosso orbe é apenas mais um entre os orbes que se espalham pelos universos afora, porque não existe um universo, existem multiversos que nós não abordamos, e que inclusive quando a gente considera, por exemplo, o planeta Terra no sistema solar, é o único de prova de expiação, os outros estão no estágio evolutivo mais alto, inclusive porque se a gente tivesse 2 planetas de prova de expiação, eles iam guerrear entre si. Por isso que
não foi permitido essa situação. Então a gente tem um planeta de prova e de expiação por sistema solar. Porque, sendo assim, nós não vemos os populares de outros planetas, mas eles nos veem, porque eles estão acima de nós moralmente. Sabem do nosso estágio ainda pífio e acaba que toda essa revelação veio se fazer aclarada com a doutrina espírita, que nos mostra que quando a gente pensa em multiversos, todas as dimensões de vida são habitadas, mesmo que nós não consigamos vê-las. E nesse sentido, essas dimensões mesmo escapam a nosso divisamento. E inclusive quando a gente considera que há regiões que não estão dentro de um universo, porque Jesus, por exemplo, quando ele veio ter conosco encarnado, em torno de 4.000 anos antes dele encarnar na Terra, ele desceu para o universo, ele estava num lugar acima do universo. E nós estamos falando de um espírito de envergadura crítica que está aí numa escala que tem espíritos acima do Cristo. E, naturalmente, os que estão abaixo, como nós. Mas isso para mostrar como que é defeso para nós a questão das múltiplas formas de vida que pululam universos afora e além universos, e que, nesse sentido, a gente foi percebendo, então, que nós não só não somos o centro do universo, como estamos numa posição evolutiva a mais baixa, naturalmente que a gente sabe que tem o planeta primitivo, que vem antes da Terra, depois a Terra já sobe um pouquinho, mas enquanto aí ainda está numa condição de prova e de expiação em relação aos outros, porque vai ter aquele mais primitivo que a Terra, como Quiron, que inclusive já está havendo degredo de espíritos para Quiron, empedernidos no mal, que não demonstram no caso, um remorso com o mal que estão praticando, e nessa condição de endurecimento, acaba que já está havendo um recambiamento para orbe mais primitivo como Quiron, que esses espíritos que degradados para lá levam sua inteligência para ajudar nas construções de lá e recebem desse planeta lá, pelas condições inóspitas que ele traz, uma condição para que eles possam fazer uma evolução que não foi possível para eles num planeta como a Terra. E nesse sentido, quando a gente considera então que nós não estamos no centro do universo e que dentro da Terra a gente sai da condição de o homem como que está na escala mais alta das formas de vida para a ideia do biocentro, em que cada forma de vida que tem aqui tem o seu valor, o seu lugar, uma não é melhor do que a outra. Então a gente se olha e percebe que a gente não é melhor do que uma outra forma de vida que tem aqui, nem pior. Cada um tem o seu lugar e a sua importância no equilíbrio da Terra. Nesse sentido, vai acontecer uma transformação na nossa percepção do nosso papel aqui, enquanto, inclusive, a cooperação que nós fazemos circular aqui no orbe. Porque quando a gente considera, por exemplo, a questão da matança que ainda acontece de animais e que é exercido pelo ser humano, isso vai dizer ainda de uma condição que nós acontecemos, inclusive porque isso ainda se demora entre nós mesmos,
visto que a condição humana ainda está num ambiente primitivo. Isso se revela na entranha da matança com religioso teor. Então, se nós humanos, ao longo das em torno de 15 mil guerras que nós fizemos acontecer, quanto história da nossa humanidade aqui na Terra, nas piores dessas guerras, nós usamos o nome de Deus para matar, como se estivéssemos sendo autorizados por divinas forças. E nessa conduta insana, nós acabamos por realizar as guerras mais sangrentas por motivo de ideia e fé religiosa. Nesse sentido, aquele que não vê o que o outro percebe, ele se sente num grave risco de ter que conviver com os limites que o seu tamanho próprio o impõe. Então, vai trazer aí a situação, por exemplo, do despeito, do ciúme, da inveja, que são mazelas que nos acompanham enquanto humanidade. E, nesse sentido, se a gente pegar, por exemplo, o despeitado invejoso, ele tem uma atitude de esforço, uma vontade, ou no pior dos casos, um melindre, um capricho, que de forma indireta faz incansável, laborioso e culto. Porque a inveja ela vai ser o único vício que se alimenta, se nutre de virtudes e vai viver graças a elas. Pelo fato de que aquele que está nessa situação, ele, sem desejar, admira a virtude de outro. Então é um sofrimento moral íntimo por não ter o que ele percebe que é direito do outro. O que ele percebe que é natural no comportamento do outro, que faz parte do normal do outro, mas que faz falta para ele, o invejoso. E ao perceber que ele é desprovido dessa virtude, vai rolar para o fanatismo essa situação, onde ele se assusta com a força poderosa e cristalina da viva crença e atuante do outro, o que torna esse outro imediato alvo do que falta no continente moral precário do agressor. Nesse sentido, nós poderíamos considerar que certas primitivas emoções enviam seus comandos de ação sem sair dos porões subconscienciais e inconscienciais. Então, aquele que está motivado por inveja, despeito, ele desconhece as causas da sua aflição e do seu desconforto, com um outro que veja mais longe. Então, ao perceber que alguém alcança mais longe do que ele, em sabedoria, em intuição, em virtude, em ação no bem, ele passa para a fanática e cruel perseguição, inclusive usando a divina chancela para autorizar isso. Por esse motivo que nós, enquanto num orbe como a Terra, percebemos que temos aí já uma história que, pelas nossas paixões primérias, a gente usa o nome de Deus para chancelar nossas guerras, nossos duelos e litígios. E, nesse sentido, traz aí que
nós estamos nessa configuração num suficiente motivo para exterminar quando percebemos que alguém vai extrapolar os limites de impostas ordens pela religiosidade imperante. Porque esses que extrapolam essas balizas incomodam os que se aferram às predominantes normas e que traçam os parâmetros do que a gente pode ou não crer. Então, no fundo, o que mais vai amedrontar aquele que é fanático, extremista, sectário, é a profunda e ampla capacidade de percepção que a vítima traz e revela. E quando nós consideramos que essa questão da maldade humana é algo que nós trazemos da nossa trajetória, inclusive porque em orbes mais evoluídos a gente já não tem essas paixões funcionando, mas e os indivíduos que já estão numa dimensão superior, onde eles têm um pouco mais de liberdade por já terem conseguido vencer essas mazelas, nós vamos ter configurações diferentes de sociedade e de interação entre as formas de vida. Então, se a gente pegar, por exemplo, num orbe superior à Terra, não existe matança de outros animais para se alimentar, não existe guerra, não existe prisão, asilo, orfanato, enquanto local que acolhe pessoas que foram abandonadas por outras. Pode existir um local ali que faz um atendimento a um público específico, mas não por motivo daquele indivíduo que chega ali ter sido abandonado, enxotado do seu lar, largado ao léu. E por isso que, se nós pegarmos essa realidade elevada, também não vai haver hospício, sanatório. Mas isso abre um leque de uma sociedade diferente, que inclusive até mesmo as características que esse povo vive num orbe, por exemplo, como Júpiter, que a gente tem alguns relatos aí tragos na literatura espírita acerca das coletividades que ali vivem, dá para nós divisarmos aí diferenças importantes, porque já não existe a predominância do egoísmo e do orgulho e de todo o seu cortejo. Por isso que, quando a gente fala da nossa condição de terráqueo, a nossa perversidade ela impõe uma inversão de valor e de discernimento, ao estimular uma assassina crença, que torna alguém capaz, por exemplo, de se explodir para tirar a vida de muitos ao mesmo tempo. Então, isso leva a efeito de consequências graves na coletiva psique, porque mergulha o sangue das injustificáveis perseguições no cálice das convicções mais sagradas acerca da espiritualidade, que é cumprida em nome da supremacia de escusa doutrina. E por isso que, se a gente perceber essa sinistra marca do religioso fanatismo, a gente tem a imposição de concepções mais primitivas dos humanos valores, quanto ao direito de cada qual de crer no que melhor se encaixa com a sua visão de eternidade e naquilo que ele opta por fazê-lo.
Então, quando é cerceada a liberdade, o direito de viver obtusa. Inclusive, tem uma fala aí do poeta uruguaio Mário Benedetti, que diz que só quando eu venha transgredir alguma norma, torna-se respirável o meu viver, mas no sentido de nós precisarmos estar atentos com os cerceamentos que acontecem da nossa movimentação, inclusive, gente, na questão do filtro e da crítica que nós temos que ter para tudo aquilo que chega até nós. Porque se eu vou engolindo conteúdos, seja da forma que eles chegarem até mim, sem uma análise crítica, sem um bom senso, um filtro, eu vou acabar que vou tomar muitas mentiras por verdades, porque eu sou chamada por Jesus a fazer o meu discernimento acontecer. Enquanto fomos conferidos por raciocínio, abstrações, capacidade de comparar, de analisar coisas que nós já tivemos contato com aquilo que nós estamos tendo contato naquele momento, de termos a percepção ampla que a gente tem de passado, presente e futuro, a capacidade que nos foi dada de nos analisarmos enquanto individualidade, como eu funciono, meus pontos fracos, meus pontos fortes, aquilo que eu preciso aperfeiçoar em mim, e fazer inclusive o confronto com as minhas ações, com aquilo que tenho realizado. Daí que essas capacidades que nós recebemos, elas têm a ver com ferramentais que Deus espera que eu use para averiguar e analisar aquilo que está em mim ao meu redor, com vista a reter o que é bom. Porque tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Nesse sentido, acontece uma circulação de conteúdo, inclusive quando a gente fala, por exemplo, em tempo de rede social, que existem mascaramentos e fraudes de evidência de conteúdos, como, por exemplo, um vídeo que teve 30 visualizações e é colocado ali uma alteração para 100, para que aquela quantia de visualização faça aumentar o retorno na pesquisa de inteligência artificial. E isso significa mais lucro para uma dada empresa. E nesse sentido, quando a gente considera a questão do materialismo, isso vai dizer dessa situação em que nós estamos imersos numa sociedade que, em sua maioria, prioriza o lucro, mesmo à custa do adoecimento e do empobrecimento do outro. E aqui no sentido de tirar o básico do outro. Porque a visão materialista, ela vai fazer a priorização de um dado conteúdo, de um tipo de produto, de uma venda, com base naquilo que vai dar um retorno para essa empresa melhor, que tem a ver aí com a questão do lucro. Por isso que, quando nós consideramos essa situação que ocorre
Isso traz para nós que a análise e a reflexão que eu alcanço vai me dar condição de ficar com o que me convém. E, inclusive, na continuidade das experiências, que mesmo aspérrimas, para mim, vão me ajudar no meu burilamento moral. Por isso que, quando nós percebemos que precisamos transformar competitividade em cooperação, individualismo em solidariedade e, no lugar do materialismo, colocarmos a espiritualidade, a gente vai perceber que, nesse momento de transição planetária, nós precisamos fazer essa opção pela caridade. E quando a gente considera, por exemplo, a verdadeira liberdade, ela vai trazer essa consciente escolha do caminho de evolução que opto seguir. E nesse sentido, vai ser fácil a gente se enganar com aparência, porque as mais fáceis escolhas imediatas nem sempre vão nos levar ao verdadeiro bem. Então, a responsabilidade daquilo que escolho, a todo momento eu sou chamada a fazer escolha, é o que vai nos fazer crescer espiritualmente. E essa escolha implica, está intrínseco nela, discernir entre o que é efêmero, transitório, passageiro e aquilo que é duradouro. Então, quando eu consigo escolher a porta estreita, eu não estou mais presa às ilusões falsas do mundo material. Por isso que, ao percebermos que perseguições fanáticas acontecem em nome da supremacia de escusas doutrinas, que mergulha o sangue das injustificáveis perseguições no cálice dessas convicções mais sagradas, isso diz ainda dessas miseráveis estradas dos extremismos de religiosa ordem, que mata em nome de Deus, retratando uma enlouquecida onda, que também subjuga o que defende isso. Por isso que, quando nós consideramos que a educação ela é obra do nosso esforço, suor, sangue, sacrifício no tempo e no espaço, e ela vai se atendendo à sabedoria divina, que, ao nos situar uns à frente dos outros, tem uma finalidade de reajustamento de serviço para a vitória do amor. Por isso nós somos chamados a amar as nossas cruzes e aflições, por mais espinhosas e pesadas que elas sejam. Porque o burilamento, ele vai acontecer para que a purificação ocorra, da mesma forma que não há crisolado metal sem esfogueante cadinho. Então, quando eu aceito o combate em mim mesma e a luta que eu preciso travar sobre a minha sombra, nessa vitória sobre mim mesma, eu estou reconhecendo que a disciplina, ela vem antes, ela antecede a espontaneidade. E muitas vezes, gente, na interação que acontece, nós estamos diante de alguém que
às vezes, para fazer o bem, eu preciso violentar a mim mesmo. E, nesse sentido, o espírito que está disposto à renúncia ao sacrifício, porque isso para ele é uma bênção, ele vai conseguir fazer essa manobra com tranquilidade. Inclusive porque Jesus, ele sabe até onde vai a nossa força e aquilo que ele pode pedir e propor para nós. Tanto que, se a gente considerar os diferentes trabalhos que são distribuídos no orbe como a Terra, isso vai variar sem solução de continuidade. Porque cada qual vai assumir um trabalho de acordo com o que alcança e movimenta. Em última análise, essa força vem do Cristo mesmo, mas aquilo que eu já caminhei me confere um outorgamento de realizar algo que é colocado para me movimentar e que vou fazer prestando conta diariamente. E nesse sentido, quando a gente, por exemplo, percebe que nós recebemos livramento o tempo todo, a gente sabe o quanto a gratidão ela permeia o nosso sentimento. Como uma adolescente que ela tinha vindo comentar, reclamando porque ela tinha caído no quarto e luxado o pé. E ela estava ali no ambiente da escola e tinha até nos mostrado uma foto do pé dela roxo, e ela tinha ido no postinho e não houve destroncamento, nem quebrou o osso, foi um luxamento. Nós havíamos falado para ela, então você precisa agradecer, porque poderia ter sido pior. Você poderia ter destroncado esse pé, ou quebrado, aí você ia precisar estar com o pé para cima, presa em casa. Foi uma luxação e você ainda está conseguindo movimentar e veio para a escola. Então, quando a gente olha o ângulo das bênçãos que nós recebemos e das intervenções a nosso favor, nós vamos perceber que naquilo que são problemas que nós precisamos viver, não vai valer a fuga. Porque aquilo está acontecendo na minha vida para que eu enfrente, dê conta daquela situação. De forma intrépida, valorosa, intimorata. Se eu fujo das dificuldades que eu estou enfrentando, eu vou complicar a minha situação, ao invés de simplificar. Nesse sentido, ao apagarmos a fogueira da nossa impulsividade, que vai nos impelir à queixa descabida, aos atos impensados, avancemos para diante arrimados à compaixão, à tolerância. Porque se hoje nós não conseguimos realizar aquilo que o Senhor nos confiou em tarefa, nós vamos tornar ela amanhã com dificuldades maiores para a recapitulação necessária. Nesse sentido que, ao estarmos em contato com uma dada situação, que é desafiadora para nós, aproveitemos para avançar no encarar essa situação e dar o nosso melhor nela, nesse arrimo, a tolerância, a coragem. E isso traz, inclusive, a questão dos encontros que nós vivemos aqui e, às vezes, da dificuldade que é para nós lidarmos com isso.
E nesse sentido que no meio dessas experiências, quanto tiver ao nosso alcance, toleremos o colega leviano, o chefe atrabiliário, o amigo menos simpático, parente desagradável. Ainda mesmo quando venham deles escarnecimentos, as nossas aspirações melhores. Então, o quanto nos seja possível e possamos avançar nisso, suportemos o estado em que um impermeável filho aos nossos exemplos bons e aos nossos conselhos sadios, se afigurando em modelo de ingratidão acabado, permanecermos com esse filho, não o abandonarmos, suportarmos um irmão que se faz surdo e cego aos nossos testemunhos mais elevados no bem, ainda mesmo quando se destaca por representante inexcedível de vaidade e egoísmo. Quanto nos seja possível fazer esse caminho, suportemos a incompreensível esposa exigente. Ainda mesmo quando ela surge diante de nós por empecilho a felicidade, a paz. Quando tiver no nosso alcance raio de ação, toleremos o áspero companheiro indiferente, ainda mesmo quando ele compareça ao nosso lado por adversário das nossas esperanças melhores. Quanto pudermos e tiver condição, não nos afastemos do lar, ainda mesmo que esse local nos pareça fornalha de fogo e aflição inquietante. E acaba, gente, que quando nós, de forma impensada e de maneira queixosa, fazemos essa entrega ao fogaréu impulsivo, a gente acaba que atravessa um caminho áspero, difícil, para fazer a recomposição dessa situação. Visto que a gente acaba criando um problema maior, até considerando que aquilo vai voltar em condições piores para nós. E isso acaba implicando numa situação em que nós precisaremos responder pelos infringimentos que fizemos à lei de causa e efeito com aquela ação indevida. E que pode que nem seja diante desse outro que nós fugimos dos compromissos com ele, mas perante a lei de causa e efeito que registra na nossa consciência e nos procura. Por isso que quanto mais a gente está desperto e lúcido na carne, mais chance, mais a gente tem que aproveitar para resolver o que a gente der conta. Porque estar em contato com a doutrina espírita é estar lúcido na Terra. E isso é uma preciosidade, uma raridade, considerando o nosso estágio evolutivo e o que nós vivemos para chegar aqui. E considerando também que na próxima encarnação, pode ser que nós não tenhamos contato com a doutrina espírita e já não tenhamos tanta lucidez e conhecimento num corpo orgânico. Por isso que tudo que nós conseguirmos dissolver e resolver das nossas querelas e daquilo que é desafiador para nós, resolvamos. Porque isso vai abrir caminho para que a gente possa galgar novas experiências e não mais precisar voltar
no mesmo cenário do que estamos vivendo hoje. Até porque a marcha da evolução ela é inexorável. Ela não se deixa conter, ela segue. Eu posso, com essa minha atitude mental de enfrentar e resolver as minhas questões, conseguir fazer esse avanço e já poder ir em busca de experiências novas e que vão me agregar no porvir. Caso contrário, eu vou precisar retornar aos cenários semelhantes ao que eu estou vivendo hoje. Isso significa uma parada, um estacionamento da minha parte. Por isso que quando a gente fala a questão das abordagens com as nossas mazelas, que passa aí tanto pela espiritualidade como aí uma base para nós, como a utilidade, quanto à questão da ajuda profissional, isso vai dizer de que com a base na espiritualidade, que é a vida de oração, de vigilância, quando nós trazemos juntos a utilidade, que é quando nós nos engajamos na tarefa em que possamos ser úteis, deixar algo de útil para o nosso entorno. E nesse sentido, nós tanto abraçaremos uma tarefa em que possamos ser útil, quanto ajudaremos aquele que está afogado nas próprias paixões a assumir algo em que ele possa se sentir útil. Porque um indivíduo que está com ansiedade mórbida, com pânico, com depressão, com alterações mentais importantes, de desequilíbrio, quando ele assume algum trabalho em que ele possa se sentir útil, seja refogar um arroz no centro espírita para entregar uma marmita, ele vai conseguindo mudar o seu tônus mental. E nesse sentido, o engajamento de alguém que está nessa condição em algum trabalho voluntário é imperativo para a sua recuperação. Por exemplo, se a gente considerar nos dias de hoje, alguém que tem uma psicose, que é uma degeneração da personalidade, é um estado que não tem remissão, a gente controla uma psicose, mas não tem cura para aquela encarnação. Mas nos dias de hoje, como nós temos potentes medicamentos que fazem a lapidação dos excessos do comportamento de um psicótico, ele consegue ter uma vida social, de trabalho do ganha-pão, de estudo, de uma academia, de ir no tempo religioso da sua fé religiosa. Porque há anos atrás, alguém que tivesse uma condição psicótica, o indivíduo ficava impossibilitado de uma vida social. Mas hoje, com o avanço das classes de medicamentos, a gente já tem aí essa possibilidade, porque o indivíduo tem ferramentais para eliminar os excessos do seu comportamento e com isso ele pode estar junto à sociedade. Mas, enquanto uma remissão do quadro não é possível para o psicótico, porque ele tem uma degeneração importante na personalidade que ele trouxe de outra existência, com a qual ele precisa lidar, e por isso que quanto mais ele estiver embasado numa espiritualidade, numa vida de oração, na caridade, na utilidade, na ajuda profissional de um psiquiatra, de um terapeuta, quanto mais ele está usando aí todos esses arsenais para o auxiliar, mais chance ele tem de ir melhorando. Mesmo que ele não tenha a cura completa, mas ele vai fazendo uma recuperação nessa encarnação. E isso com certeza vai abrindo espaço para que ele chegue no astral numa condição
mais tranquilo, enquanto a sua trajetória aqui possa divisar uma próxima encarnação que ele já não esteja atrelado a uma psicose. A gente sabe que isso vai variar um caso do outro, às vezes a própria natureza dessa psicose ainda pede mais reencarnações do indivíduo naquele estado para ir fazendo a purificação, para depois aquilo poder ser recomposto, e às vezes, dependendo do estágio que o indivíduo está no tratamento com essa psicose, essa encarnação dele é a última em que ele estará nesse estado. E ele já vai poder, então, depois indo para astral e a quantidade de tratamento que é feito lá, já vir para uma próxima encarnação com alguma remissão. Já a neurose, ela tem a perspectiva de cura. Daí o indivíduo também, tendo essas frentes consigo da espiritualidade, da utilidade, da ajuda profissional, ele pode alcançar uma remissão e acabar não tendo mais aquela neurose que o acompanhava. Por isso que a nossa vontade entra em ação aqui como a gerente dos elementos que nós movimentamos em dada direção. Porque acaba que é a minha vontade, o meu querer que diz para onde eu vou. E nesse sentido, nós vamos então adentrando aí essa desejo de tirarmos mais de nós e de termos aí um querer para sairmos das nossas condições de adoecimento que nós trazemos, mentais. Como isso não vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, em que no recorte do capítulo A Fé Transporta Montanhas, tópico 9, nós vamos ter aí esse emblema de quem tem os meios de ser útil e busca deixar utilidades por onde passa, ou aquele que, tendo esses meios de ser útil, não deixa utilidades por onde passa. Porque acaba que meios de sermos úteis nós temos, todos, porque não há regime de exceção ou privilégio. Mas alguém, pela sua vontade vigorosa, faz tirar de si utilidades por onde passa, e um outro, por uma vontade enfraquecida, não deixa utilidades por onde passa. Então, quando a gente fala dos vazios sistemas, de utopias, de doutrina sem sólida base, o que vai faltar na maioria das vezes é essa fecunda fé verdadeira, que comove as fibras e mais do coração, essa fé que faz o transportamento de uma montanha. Então, se eu, tendo meio de deixar utilidades, não deixo, eu vou ser condenada a essa esterilidade, dessa árvore que tendo folha, não deixa o fruto. E vou acabar secando até a raiz. Ou seja doutrina, sistema e humano que não tiver produzido nenhum bem ao terráqueo, eu vou acabar caindo nada. Se eu, inútil voluntariamente, porque não coloquei em prática os recursos que trazia, eu vou ser encarada como essa seca figueira. Por isso que, quando é comentada essa questão do movimento que nós podemos fazer, isso vai trazer, de certa forma, o conhecimento das minhas possibilidades, que passa pelo autoconhecimento. Como uma moça que ela estava comentando do desejo dela de atuar com crianças, ela ainda é assim adolescente, e ela já estava pensando aí no que ela ia querer atuar, e ela inclusive citara que ela queria ou área de psicologia ou psicopedagogia para mexer com crianças, que é uma área que ela gosta. Inclusive nós conversávamos para ela optar por algo que ela gosta. Porque quando eu opto por algo que eu gosto, eu vou poder ser mais útil naquilo que eu realizo, que é o nosso objetivo. Porque
O único motivo de eu ter vindo para cá é fazer o bem. E é a única coisa que eu vou deixar quando eu for embora. O bem que eu tiver feito. Então, nós conversávamos que quando alguém vai escolher uma área de atuação, o base para essa escolha precisa ser um autoconhecimento em que eu perceba aquilo em mim que eu vou poder ser mais útil. E não em questão de lucro ou de evidência, porque isso é materialista, é falácia, é ilusão. O indivíduo escolhendo isso, ele vai acabar terminando como essa figueira seca, condenada por Jesus à esterilidade. Porque ao invés dele colocar os seus recursos a serviço de deixar utilidades, ele está olhando para o seu umbigo e se escravizando ao seu próprio egoísmo, ao seu próprio orgulho. E ela trazia que ia fazer opção pela área aí com criança, às vezes até ou da aula, ou mesmo na própria área de psicologia mesmo, mas em torno disso. Inclusive, foi comentado ali a questão do teste vocacional que a gente tem hoje na internet, diversas plataformas que trazem o teste vocacional que ajuda nesse autoconhecimento. Para o indivíduo se conhecer melhor e perceber aquilo que ele tem mais facilidade, porque a área, com certeza que Jesus vai estar chamando ele, porque é onde tem maior propensão dele ser útil. A gente sabe que isso vai estar ligado àquilo que nós fizemos o compromisso no astral de trabalhar aqui, mas importa sobretudo que nós estejamos sendo úteis. Porque à medida que a gente se propõe a esse labor, Jesus vem e multiplica nosso esforço, exponencia. E aí é possível, então, que nós deixemos aí esses frutos na gleba. Como vai ser dito no Evangelho Autoridade de Jesus, em que houveram se aproximado de Jesus anciãos do povo e sumos sacerdotes e perguntaram para ele: com que autoridade que você está fazendo essas coisas que você realiza? Jesus então diz que ia também fazer uma pergunta para eles, e que se eles respondessem a pergunta que Jesus tivesse feito, ele ia então dizer com que autoridade ele estava realizando aquelas coisas. E Jesus então questiona: o batismo de João era de onde? Dos homens ou do céu? Então, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo arrazoavam entre si: se a gente disser que é dos homens, nós vamos temer a turba, porque todos têm João Batista um profeta. Mas, se nós dissermos que é do céu, ele vai questionar por qual razão nós não cremos em João Batista. Então, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo acabaram respondendo: nós não sabemos. E Jesus então retrodiz: nem eu então vou dizer para vocês com que autoridade eu realizo essas coisas. Ou seja, quando eu me proponho a fazer perguntas para Jesus acerca do meu processo, eu vou receber dele perguntas, propostas, desafios, porque ele me conhece mais do que eu mesma. Me vê em toda a trajetória que eu realizei até aqui. Jesus conhece coisas que eu não tenho na lembrança, enquanto num corpo orgânico aqui na Terra, que estão esquecidas para mim. E mesmo quando a gente considera que a gente desencarna, a gente não retoma as lembranças do nosso pregresso num átimo. Isso é gradual. Inclusive tem a ver com a nossa evolução no astral mesmo. Que à medida que a gente caminha no bem lá, a gente vai tendo mais lembranças do nosso pregresso em épocas mais distantes. E na pauta do que isso vai nos auxiliar no nosso esforço que a gente realiza naquele momento. Agora, quando a gente considera a Terra, nós estamos com a maior parte do nosso pregresso sem a lembrança daquilo, porque isso nos prejudicaria, nos anestesiaria, nos desestimularia
e a gente acabaria que não faria o nosso melhor possível naquilo que estamos realizando aqui. Daí que eu não tenho a lembrança do meu pregresso na minha mente enquanto uma visão em sequência, clara. Mas Jesus tem, ele sabe do que eu vivi enquanto espírito, desde o momento que eu fui criada até aqui, nas minhas múltiplas encarnações, porque nós somos espíritos milenares. Ele que há mais de 4,5 bilhões de anos criou, plasmou esse orbe com seus prepostos. E a gente sabe que Jesus é o governador do planeta Terra, o Cristo desse orbe, e que plasmou esse orbe para nos receber há mais de 4,5 bilhões de anos atrás. Então, quando eu me aproximo de Jesus para receber dele as suas orientações, é de um espírito que me conhece mais do que eu mesma, conhece a minha trajetória, conhece minhas quedas, minhas fraquezas, minhas vitórias, meus erros, meus acertos. Então, nós, ao acolhermos as perguntas de Jesus na nossa direção, a tarefa que ele nos confia, o que ele nos desafia a realizar e a confiança dele em nós, nós vamos estar, na verdade, tendo aí um mapa do tesouro para conseguirmos ser mais úteis. Porque isso vai nos auxiliando a lidar conosco mesmo. Porque até para que a gente possa se conhecer e se ajudar, a gente precisa do auxílio de Jesus. Até para que eu consiga, nas abordagens que eu tenho comigo, ir nos pontos nevrálgicos da minha alma, nas minhas vulnerabilidades, as minhas suscetibilidades, e fazer um caminho de vitória sobre mim mesmo, eu preciso do olhar, do conhecimento do Cristo a meu respeito, daquilo que ele pensa de mim e do que ele me propõe. Porque, inclusive, a gente sabe que nem tudo que Jesus sabe de mim, ele pode me falar. Mas, em contato com ele, eu tenho esse caminho seguro, roteiro certo para o avanço, para o meu burilamento moral. Nesse sentido que, quando ele percebe ali que aqueles anciãos do povo e sumos sacerdotes não responderam a sua pergunta, ou seja, não estavam conectados com a sua vibração, então ele também não respondeu, porque ele vai nos responder, nos questionar na medida que ele percebe que nós estamos abertos para o que ele nos traz. Então é possível a gente ter esse diálogo, essa cumplicidade com Cristo. E tanto respondermos ao que ele nos questiona, como fazermos as perguntas certas, porque tem pergunta que vale pela pergunta que nós fizermos, da nossa condição enquanto espíritos ainda sombrios que somos. A gente faz determinadas perguntas que não devem ser respondidas. Tem outras perguntas que a gente faz que vale pela pergunta. E tem outras perguntas que nós fazemos que são respondidas. Então, até mesmo para que a gente consiga fazer as perguntas certas, da forma certa e no momento certo, seja para nós mesmos, para Jesus, na interação que nós tivermos com o outro, nós precisamos da ajuda e da orientação do Cristo. Senão a gente se perde nos próprios questionamentos e vereda por perguntas e reflexões infrutíferas que acabam, que são usadas por obsessores para consolidar e infiltrar a queda. Por isso que, nesse sentido, até mesmo a reflexão que nós precisamos fazer de nós mesmos, da nossa trajetória, precisa da ajuda de Jesus, para que nós consigamos essa abordagem conosco e com ele
de maneira que a gente possa ter esse aproveitamento e o crescimento que precisamos realizar para o próximo passo. Nesse sentido que nós, então, seremos realmente chamados a essa proposta e cônscios de que tudo que nós fizermos, nós encontraremos a nossa trajetória. Porque no fecundo campo da vida, cada qual vai colher somente da semente que tiver plantado. E aqui, gente, quando a gente fala da questão da instrução, de educar, de evangelizar uma criança, um adolescente, ou mesmo a direção de um adulto que esteja ali para receber aquilo, é honrar o mundo com grandeza dos maiores deveres, adornando o futuro de valiosas gemas. Porque a gente tem aí na criança, realmente, um momento propício para fazer esse encaminhamento para a espiritualidade, por ela estar num período ali de esquecimento, que depois isso vai se consolidar quando ela sai dali da infância, mas no período dessa infância ela ainda está mais maleável, dócil às orientações que forem dadas para ela. Nesse sentido, nós teremos nas instrutivas escolas do planeta renovamento dos pedagógicos métodos, e nisso, aquele ou esse novo processo, conformidade com a infantil psicologia, mas a educativa escola do lar possui uma só fonte de inovação, que é o Evangelho. E o nosso único modelo é o Mestre, personalidade excelsa do Cristo. Por isso que do infante ao idoso, nós precisamos nos aproximar e estarmos aos seus pés para o aprendizado. Porque nós estamos diante do Mestre, não mais como Tomé, que ficava ali auscultando as chagas, mas na posição de redivivo discípulos, que procura e encontra não a figuração material do Mestre, mas o seu espírito, que foi a partir do seu imal plasmado os ensinamentos imortais. Nesse sentido, vamos distribuir, seja o que nos sobra no guarda-roupa, na bolsa ou à mesa, mas precisamos ir além, doando ao outro que sofre, ao necessitado da sorte, os positivos recursos do nosso sentimento. E nesse sentido, nós estaremos nessa proposta, o qual poderemos, ao sairmos daqui, colhermos uma experiência que nos valerá para o nosso porvir. Nesse sentido, quando Jesus nos apontar o caminho, não importa a encruzilhada, o hermético, o labirinto diante de nós, divisamos uma saída. Confrontamos nossas atitudes e fermentamos a nobre inspiração.